Leitura do livro O Peregrino, de John Bunyan, parte 3. Em segundo lugar, deves ainda repudiar o fato de aquele homem ter tornado a cruz odiosa diante de ti, pois tu deves preferi-la aos tesouros do Egito. Hebreus 11, 25 e 26. Além disso, o Rei da Glória disse a ti que aquele, quem quiser, pois salvar a sua vida, perdê-la-á. Marcos 8:35, João 12:25, Mateus 10:39. E ainda, se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Lucas 14:26. Digo, portanto, que toda doutrina que procura te convencer de que será tua morte tudo aquilo que a verdade disse ser essencial para obteres a vida eterna é abominável. Por fim, deves repudiar teres colocado teus pés no caminho que quase te conduziu à morte. Considere aquele que te enviou para ele e avalie o quão hábil estava a pessoa a quem te dirigias para livrar-te do teu fardo. Aquele a quem foste enviado para que recebesses alívio chamado legalidade é o filho da escrava que ainda se encontra em escravidão, assim como seus filhos. Gálatas 4:21 a 27. Misteriosamente simbolizada pelo Monte Sinai, que tu temeste cair sobre ti. Se ela e seus filhos estão em escravidão, como esperas, por meio deles, ser liberto? Legalidade não pode te libertar do teu fardo. Nenhum homem fora liberto do seu fardo por meio dele, nem será um dia. Tu não podes ser justificado pelas obras da lei, pois por meio delas nenhum homem recebera alívio de sua carga. Portanto, o Senhor sábio mundano é um charlatão. O Senhor legalidade é um traidor. E quanto a seu filho civilidade, apesar de seu sorriso afetado, não passa de um hipócrita que não pode ajudar a ti. Creia-me, nada há em meio ao tumulto destes homens insensatos, a não ser o projeto de seduzir-te para longe da salvação, afastando-te do caminho para o qual te direcionei. Ao proferir essas palavras, o evangelista bradou aos céus para que se confirmasse o que acabara de dizer. Na mesma hora, saíram palavras de fogo do monte do qual o cristão estava aproximando, fazendo arrepiar-se. As palavras diziam: todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. Gálatas 3:10. Cristão. Nada buscava senão a morte. Começou a derramar-se em lágrimas, lamentando intensamente e amaldiçoando o momento em que conheceu o Senhor sábio mundano. Considerava-se o maior dos tolos por tê-lo ouvido os conselhos e sentia imensa vergonha ao pensar que os argumentos daquele homem, provenientes da carne, predominaram de tal maneira em seu coração que o fizeram abandonar o caminho correto. Feito isso, voltou-se para o evangelista e disse: cristão, Senhor, que pensas tu? Haverá esperança? Poderei voltar ao caminho em direção à porta estreita? Serei abandonado e mandado de volta, cheio de vergonha? Sinto muito por ter ouvido os conselhos daquele homem, mas poderá ser perdoado o meu pecado? Evangelista: grandíssimo é o teu pecado, pois por meio dele cometeste 2 males. Abandonaste o bom caminho e trilhaste caminhos proibidos. Todavia, o Senhor da porta te receberá, pois age de boa vontade para com os homens.
Somente fique atento. Tome cuidado para não se desviar outra vez. E não pereçais no caminho, porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. Salmos 2:12. Então, Cristão dirigiu-se novamente para o caminho, e Evangelista, após dar-lhe um beijo de despedida, sorriu, dizendo: Deus seja contigo. Cristão pôs-se outra vez a caminhar apressadamente, e não falou com homem algum no caminho, nem respondeu às perguntas que a ele dirigiam. Andava como se estivesse em terreno proibido, e não considerava de modo algum estar seguro até que chegasse ao caminho que abandonara ao ouvir o conselho do senhor sábio mundano. Conforme o tempo avançou, assim como os seus passos, Cristão finalmente alcançou a porta. Sobre ela estava escrito: A quem bate, abrir-se-lhe-á. Mateus 7:8. Aquele que pretende aqui adentrar deve bater à porta. Não precisa duvidar. Saibas tu que a aldrava has encontrado. Deus pode amar-te e perdoar o teu pecado. Ele bateu, portanto, uma, depois duas, depois mais, dizendo: Poderei entrar aqui? Ser-me-á aberta a porta? Ser-me-á dado o perdão que o coração conforta, embora tenha me rebelado e feito escolhas lastimáveis? Não falharei em entoar a ti louvores infindáveis. Por fim chegou ao portão uma pessoa importante, chamada Boa Vontade, que perguntou a quem estava lá e de onde ele veio e o que ele teria. Cristão: Eis aqui um pobre pecador sobrecarregado. Venho da cidade da destruição, mas estou a caminho do Monte Sião, a fim de ser liberto da ira vindoura. Fui informado de que essa porta é o caminho para lá. Poderias tu dizer-me, Senhor, se estás disposto a deixar-me entrar? Boa Vontade: Oras, mas é claro, estou disposto de todo o coração. E assim abriu-lhe a porta. Quando o cristão estava quase passando por ela, Boa Vontade puxou-o para dentro. Cristão: O que é isso? Boa Vontade: Aqui perto foi erguido um grande castelo, cujo capitão é Beelzebu. Tanto ele quanto os que o seguem atiram setas contra os que tentam entrar por essa porta, procurando matá-los antes que consigam. Cristão: Temo pelo risco, mas regozijo-me pelo livramento. Boa Vontade: Agora que estás a salvo, responda-me, quem o enviaste para cá? Cristão: Evangelista ordenou-me vir para cá e bater a porta, como fiz. Disse que o Senhor me diria o que haveria eu de fazer a seguir. Boa Vontade: Diante de ti está uma porta aberta e homem algum poderá fechá-la. Cristão: Agora percebo que começarei a colher os benefícios de passar por tantos perigos. Boa Vontade: Mas como é que vieste sozinho? Cristão: Nenhum de meus vizinhos enxergou a própria ruína como enxerguei a minha. Boa Vontade: Algum deles sabia de tua vinda para cá? Cristão: Sim, minha esposa e meus filhos foram os primeiros a contemplar minha partida. Pediram-me que voltasse. Depois, alguns de meus vizinhos também chamaram pelo meu retorno, mas tapei os meus ouvidos e segui caminho. Boa Vontade: Mas nenhum deles te seguiu a fim de persuadi-lo a voltar? Cristão: Sim, obstinado e flexível o fizeram. No entanto, quando viram que a batalha estava perdida, pois eu não retornaria, obstinado abandonou-me, e flexível seguiu comigo mais um pouco. Mas por que não o vejo aqui contigo? Cristão: De fato, seguimos juntos um certo trecho, até que caímos de repente no pântano da desconfiança. Após o acontecido, meu vizinho flexível, desanimado, não se arriscou a ir além. Desatolou-se da lama, dirigindo-se para o lado do pântano, que dava para sua casa.
e disse-me que por ele eu poderia possuir o valoroso reino sozinho. Então seguiu o seu próprio caminho e eu segui o meu. Ele em busca de obstinado, eu em busca dessa porta. Boa vontade, triste fim desse pobre homem, teu vizinho. Seja a glória celestial tão pouco valiosa para ele, a ponto de fazê-lo pensar não valer a pena arriscar-se a alguns perigos a fim de obtê-la? Cristão. De fato, eu disse a verdade acerca de Flexível, mas se disser também toda a verdade sobre mim, verás que entre nós dois não há um que seja melhor. Ele saiu do caminho e voltou para casa, mas eu também fui convencido a me desviar, dirigindo-me para a estrada da morte, após ouvir os conselhos carnais de um senhor sábio mundano. Boa vontade. Ah, encontraste com ele? Céus! Ele o faria procurar alívio nas mãos do senhor legalidade. Ambos são grandes trapaceiros, mas, diga-me, tu ouviste o conselho desse senhor? Cristão. Sim, segui para tão longe quanto me atrevi a ir. Estava a caminho da casa do senhor legalidade, até que cheguei àquela montanha, que fica próxima de lá. Temi que caísse sobre minha cabeça e fui forçado a interromper a viagem. Boa vontade. Aquela montanha causara a morte de muitos e ainda tirará a vida de muitos outros. Feliz és tu que escapaste de ser partido em pedaços por ela. Cristão. Com certeza. Na verdade, não sei o que teria sido de mim se não fosse por Evangelista. Felizmente, ele me encontrou outra vez enquanto eu estava paralisado de medo diante da montanha. Foi pela misericórdia de Deus que ele me encontrou outra vez. Não fosse assim, nunca teria chegado aqui. Mas aqui estou eu, tal como quem sou, apesar de ser mais digno de ter morrido naquela montanha do que de ter esta conversa com o Senhor. Que graça recebi ao ser me permitido entrar aqui, apesar de tudo o que agora confesso. Boa vontade. Não rejeitamos a ninguém, não importa a vida que tenham levado antes. A ninguém lançamos fora. João 6,37. Portanto, bom cristão, venha comigo e te ensinarei acerca do caminho que deves seguir. Olhe diante de ti. Vês esse caminho estreito? É por ele que deves andar. Fora concluído pelos patriarcas, profetas, por Cristo e seus apóstolos. É tão reto quanto uma régua poderia fazê-lo ser. Este é o caminho que deves trilhar. Cristão. Então não há sinuosidades e curvas que façam um estrangeiro se desviar? Boa vontade. Sim, há muitas encruzilhadas, atalhos amplos e tortos, mas tu haverás de distinguir o certo do errado, pois o caminho certo é reto e estreito. Mateus 7,14. Então, em meu sonho, vi Cristão perguntar à boa vontade se ele poderia ajudá-lo a se livrar do fardo que carregava em suas costas, pois até aquele momento ainda não havia conseguido se ver livre dele e não conseguia de forma alguma retirá-lo sem ajuda. Boa vontade. Quanto ao teu fardo, não desanimes, alegre-te em carregá-lo até chegar ao lugar de libertação, pois quando lá chegar, cairá das tuas costas, sem que ninguém o retire. Então, Cristão cingiu os lombos e começou a preparar-se para iniciar sua jornada. Boa vontade avisou-lhe que ao afastar-se um pouco da porta, encontraria em breve a casa de intérprete, em cuja porta deveria bater, para que lhe pudessem ser mostradas grandes coisas. Cristão despediu-se com carinho do amigo que o desejou uma boa viagem na companhia do Senhor. Cristão prosseguiu até chegar à casa do intérprete, onde bateu a porta por repetidas vezes, até que alguém atendeu, perguntando quem batia. Cristão: Senhor, sou um viajante enviado por um conhecido
do bom Senhor que aqui reside, a fim de ouvir coisas úteis. Devo falar ao dono da casa. O dono foi chamado e, em pouco tempo, abordou o cristão, perguntando o que buscava. Cristão: Senhor, venho da cidade da destruição e dirijo-me para o monte Sião. Foi-me dito pelo homem que guarda a porta estreita na extremidade dessa estrada que, se chamasse aqui, tu me mostrarias grandes coisas, as quais seriam úteis para a minha jornada. Intérprete: Entre, mostrarei a ti o que lhe será proveitoso. Então ordenou a um de seus homens que acendesse uma vela e pediu a cristão que o seguisse, introduzindo-o em uma sala. Depois abriu uma porta pelo qual o cristão avistou, pregado na parede, o retrato de uma figura séria e majestosa. Seus olhos estavam voltados para o céu. Segurava em suas mãos o melhor dos livros. A lei da verdade estava escrita sobre seus lábios e suas costas estavam viradas para o mundo. Sua postura era de quem pleiteava com os homens e uma coroa de ouro repousava sobre sua cabeça. Cristão: O que significa este retrato? Intérprete: Este homem é um entre mil. Gera filhos, 1 Coríntios 4,15. Por eles sente dores de parto, Gálatas 4,19, e os alimenta quando nascem. Vês que seus olhos estão voltados para o céu, que segura em suas mãos o melhor dos livros e que sobre seus lábios está escrita a lei da verdade? Isso é para mostrar-te que se ocupa em conhecer e revelar coisas ocultas a pecadores. Por isso está de pé, com a postura de quem trata de convencê-los. Vês que o mundo está às suas costas e que uma coroa repousa sobre sua cabeça? Isso é para ensinar-te que ao desprezar e rejeitar as coisas presentes por amor do serviço ao Mestre, conquista-se a segurança de que no mundo vindouro ter-se-á glória como recompensa. Mostrei a ti este retrato primeiro porque o homem que vês nele é o único autorizado, pelo Senhor do lugar para onde te diriges, a guiar-te nos lugares mais difíceis que possas vir a encontrar pelo caminho. Preste muita atenção ao que mostrei a ti e lembre-se do que viste. É possível que encontres no caminho alguns que finjam guiar-te em desígnios retos, mas que, na verdade, te levarão à morte. Intérprete tomou o cristão pela mão e o levou a um amplo salão coberto de poeira, pois nunca havia sido varrido antes. Depois de observá-lo por um tempo, intérprete chamou um dos servos para varrê-lo. Quando, então, iniciou o trabalho de limpeza, a poeira começou a circular pelos ares, por todos os lados, de modo que cristão fora ficando sufocado. Intérprete dirigiu-se a uma jovem que os acompanhava, dizendo: Traga água para cá e borrife no salão. Quando ela o fez, o salão pôde ser varrido sem dificuldade e tornou-se limpo e agradável. Cristão: O que isso significa? Intérprete: Esse salão é como o coração de um homem que nunca fora santificado pela doce graça do Evangelho. A poeira é o seu pecado original e suas corrupções internas que o contaminaram por inteiro. Aquele que começou a varrê-lo é a lei, mas aquela que trouxe a água e a borrifou no salão é o Evangelho. Como viste, assim que se iniciara o trabalho de varrer o recinto, a poeira começou a circular por todos os lados e a limpeza não podia ser concluída. Tu mesmo quase te sufocaste com ela. Isso é para mostrar-te que a lei, em vez de limpar o coração do pecado, o faz reviver cada vez mais, fortalecendo e aumentando-o na alma. Embora o revele e o proíba, não tem poder para subjugá-lo.
Romanos 7, 6, 1 Coríntios 15, 56, Romanos 5, 20. Como notaste, quando a jovem borrifou o salão com água, a limpeza pôde ser feita com facilidade. Isso é para mostrar-te que quando o Evangelho entra no coração, subjuga e vence o pecado com sua doce e preciosa influência. Assim como quando a jovem fez assentar a poeira ao borrifar água no chão, feito isso, a alma é limpa por meio da fé e, por consequência, torna-se habitável para o Rei da Glória. João 15, 3, Efésios 5, 26, Atos 15, 9, Romanos 16, 25 e 26, João 15, 13.